Deixa eu trazer agora o jornalista Cláudio Teran, Augusto, que a gente estava falando sobre essa reta final de campanha e o Teran traz a sua análise justamente nesse sentido. Essas duas últimas semanas são fundamentais para as campanhas. E o jornalista Cláudio Teran traz a sua análise falando por que elas são tão importantes para quem quer sair vitorioso nesta eleição. Confira. Entendendo a notícia, com Cláudio Teran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes e seguidores do Sistema Maior de Comunicação. Por mais profissionalizada que esteja a política, com seus fundões partidários bilionários e lideranças políticas que detêm o poder absoluto dentro dos partidos, campanha eleitoral no regime democrático sempre pode trazer surpresas. Esta, por exemplo, é uma semana bastante decisiva para as campanhas eleitorais, não só no Ceará, não somente na capital, não somente em Xeramobim, mas em toda parte. Porque novas rodadas de pesquisas devem tentar captar os humores do eleitor. Bom lembrar que hoje nós temos pesquisas para todos os gostos. Bom lembrar também que, diante do sistema profissional de política que nós temos hoje em dia, a população, ela também se resguarda na hora de votar, e a ação das pessoas tem dois lados. Tem o visível, que é aquilo que a gente vê, os que se envolvem em campanha, vestem bandeiras e camisetas de seus candidatos, de seus partidos, participam de atos e tudo. É certo que nesses eventos muita gente também vai à força, porque é o jeito, pela sobrevivência política. Mas tem nessa história um outro lado, que é a reta final de campanha eleitoral. E reta final de campanha, ela pode ser decisiva para a vitória ou para a derrota. Vamos fazer um comparativo com a eleição de 2022. As pesquisas acertaram mais do que erraram, mas na reta final, quando a campanha estava ali entrando na sua penúltima e depois última semana, teve movimentos do eleitor que as pesquisas não conseguiram captar. E isso acontece porque, num sistema profissional de política, o eleitor também, muitas vezes, não se sente contemplado verdadeiramente. Então, por mais que ele diga, eu vou votar em fulano ou em fulana, em cicrano ou em cicrana, esse eleitor pode, na reta final, mudar o seu posicionamento. Sem falar, e aí eu volto a falar dele, do eleitorado silencioso, aquele que não se manifesta, mas vota. Esse eleitor, geralmente, ele discute em família o que é que ele vai fazer na hora de depositar o seu voto. Então, esses movimentos de última hora, muitas vezes, eles acabam contribuindo para uma mudança de estratégia bem ali nos estertores de uma campanha eleitoral. Por isso que a de 2022 teve momentos em que pesquisas davam 10, 12 pontos de vantagem entre os candidatos e depois isso não aconteceu. Eleições difíceis podemos comparar com jogo de futebol. Jogo de futebol moleza, fácil, de vitórias de goleada, acontecem, mas eles são raros. Nas eleições, no ambiente político que temos hoje em nível local e nacional, a tendência majoritária é de eleições difíceis, complexas, seja para que a situação vença com os seus candidatos, seja para que um prefeito que está no cargo se reeleja. Mesma coisa, mesmo grau de dificuldade, vale também para a oposição, porque nós temos também oposição e oposições, ou seja, dentro da oposição tem várias ramificações políticas. De tudo, resta e fica um aprendizado. Ainda que você seja um desiludido político, procure votar no menos pior, caso você não ache que entre os candidatos um seja melhor do que o outro. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação.